Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar perto da gente. Deus te abençoe grandemente, Deus te guarde e te proteja em todo momento. É a minha oração inicial nesse momento com você, em nome de Jesus. Bom, já estamos chegando no 11º dia dessa nossa jornada de meditação, reflexão sobre o projeto de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos meditar no que nos diz a palavra do Senhor sobre essa nossa 11ª etapa. Vamos acompanhar. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. O tema de hoje é tornando-se amigo de Deus. Se estamos partindo do princípio que devemos buscar agradar a Deus, que devemos buscar manter um relacionamento para com Ele, que Ele é o foco e a razão de todo o propósito da nossa existência. Ora, se estamos conversando há vários dias sobre isso, se sabemos de nossa eternidade, sabemos acima de tudo também que todo o propósito que vivemos é para adorar ao Senhor nosso Deus, temos que nos aproximar desse Deus. E essa aproximação desse Deus implica em nos tornarmos amigos de Deus. Os nossos pecados nos tornaram inimigos de Deus. Por causa do pecado, a gente se distanciou, ficou muito longe do propósito, das intenções, dos pensamentos que de fato deveriam alimentar a nossa alma. A gente se perdeu, nós nos perdemos. O pecado, por sinal, eu lembro a você que significa errar o alvo, errar o propósito. E toda vez que erramos o propósito, sabemos que estamos longe de Deus. E cada vez que ficamos distante de Deus, nos tornamos insensíveis à própria voz de Deus. Porque é a proximidade, é a convivência que gera a intimidade. Pensa comigo, se pensamos em sermos amigos de Deus, se você pensa em ser amigo de qualquer pessoa, você no mínimo deve aceitar que vai ter um momento de intimidade com essa pessoa. Vai ter um momento de proximidade, não uma coisa distante, não uma coisa vazia, não uma coisa sem graça, sem nexo, não. É algo que faz realmente parte do seu dia a dia. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor traz a você a oportunidade de desfrutar de uma amizade. Ser amigo é muito mais do que ter alguém para contar num momento de emergência. Ser amigo é ter alguém para compartilhar, alguém para dividir, alguém para você poder dar e receber, alguém para você poder dizer que tem confiança nessa pessoa. Eu estou te convidando no dia de hoje. A reflexão do dia de hoje é para você tornar-se amigo de Deus. Ora, antigamente era muito complexo essa questão de você ter uma amizade com Deus, por causa do pecado. E até chegar à obra redentora de Cristo Jesus, minha gente, era um protocolo muito grande para poder chegar perto de Deus. As pessoas tinham dificuldades, era todo um ritual. Ora, imagina você que quando alguém no Antigo Testamento pecava e ia purgar os seus pecados, e ia purificar-se dos seus pecados, ele trazia um sacrifício, apresentava esse sacrifício ao sacerdote. Esse sacerdote, ele intercedia diante de Deus por aquela pessoa e assim aquela pessoa teria a oportunidade de se aproximar um pouquinho mais de Deus. Aí vem Jesus, aleluia, aí vem Jesus. Quando Jesus chega, olha, tem um fato que acontece que é muito emblemático, é quando o véu se rasga de alto a baixo, o véu da separação entre Deus e o homem. Esse véu ele foi rasgado no dia em que Cristo Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário e ressuscitou. Quando ele morreu na cruz, sacrificando-se por nós, naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E nesse momento a obra sacrificial de Cristo Jesus foi completada, foi realizada. E aí se abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos chegar a Deus. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados.
E por causa de Cristo Jesus, o sacrifício dele, eu posso agora ter proximidade de novo com Deus. Eu posso me tornar amigo de Deus. No Antigo Testamento você tinha Noé, você tinha Abraão, você tinha Enoque, você tinha Davi, você tinha alguns homens e alguns personagens bíblicos, algumas pessoas da história bíblica que marcaram a sua trajetória por terem proximidade com Deus. Mas não era algo que era fácil de todo mundo ter, ou todo mundo buscar, ou todo mundo alcançar. Exatamente por causa do pecado. Até que chegou Jesus, é isso que eu estou te dizendo. Quando Jesus chega, ele restabelece a comunhão entre o homem e Deus. Essa comunhão perdida por causa de quê? Por causa do pecado. Essa comunhão perdida por causa do pecado, Cristo Jesus se torna a ponte e faz a ligação e reconecta o homem com Deus. E através disso, ele se torna o vivo caminho para o qual o homem pode se dirigir, porque por esse caminho ele vai alcançar a salvação, o perdão dos seus pecados. E na hora que ele alcança isso, gente, ele passa a adquirir a possibilidade real de desfrutar de uma comunhão com Deus. O que antigamente era complexo, era difícil, era trabalhoso por causa do pecado, hoje, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, você pode ter de volta esta comunhão. É possível ter de volta essa comunhão. E tendo de volta essa comunhão, você pode ser amigo de Deus. Que tal você se tornar um amigo de Deus? Que tal você reconhecer agora a sua condição de pecador e que Cristo Jesus deu a vida por você na cruz do Calvário e restabeleceu essa conexão entre você e Deus? Que tal você investir nisso agora? Você que investe em tantas coisas, em tantas áreas da sua vida, investe no seu conhecimento, investe nos seus estudos, investe na preparação de um concurso. Conversava agora há pouco sobre isso. Algumas pessoas que estão estudando, investindo tempo na sua preparação para uma prova, para uma seleção, para isso, para aquilo outro. Eu pergunto, por que você não investe tempo? Por que você não investe esforços? Por que você não investe na atitude de buscar a Deus e desenvolver a sua vida com Ele? Porque Ele está pronto, Ele tem interesse em ser seu amigo. Ele fazia isso todo dia lá no Jardim do Éden. Todo dia, no cair da tarde, havia um momento de comunhão, de proximidade entre Deus e Adão. E nesse momento, ali se atava uma amizade. Lembra? Eu já te falei agora. Por causa do pecado, isso foi quebrado. Isso ficou difícil, até que Jesus chegou. Glória a Deus. Jesus chegou e então a parada está resolvida. Jesus chegou e a coisa que separava você de Deus ficou resolvido, meu querido. É possível você restabelecer de volta a comunhão que você tanto almeja e precisa, que é de Deus. Deus tem interesse em ser seu amigo. Aliás, Ele aprecia isso. Por isso que Ele mandou seu Filho Jesus para nos perdoar dos nossos pecados, para restabelecer essa comunhão. Só tem duas coisas que podem fazer esse restabelecimento da comunhão. Só tem dois entendimentos, dois princípios que você tem que guardar para poder ter de volta essa amizade com Deus. Um é a graça de Deus e o outro é o sacrifício salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Um está ligado ao outro. Eu só fiz uma separação em termos didáticos, em termos de explicação. Mas, na verdade, tanto um está ligado com o outro, como o outro está ligado com um. A graça de Deus é o motivo pelo qual, hoje, eu e você podemos ter livre acesso a Deus. O que antes tinha ritual, o que antes tinha protocolos, o que antes era complicado, hoje não é. Aí onde você estiver, se no seu coração você crer, que se com sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o seu Salvador, a graça de Deus se manifesta de tal forma que te propicia o perdão dos teus pecados e a salvação da tua alma. Ela já se manifestou para toda a humanidade e cabe cada um crer. E quem crê está salvo, quem crê está perdoado, quem crê tem sua comunhão de volta. E é essa a minha motivação de hoje estar aqui. Deus quer ser seu amigo. Torne-se amigo de Deus. O que é que gera inimizade entre você e Deus? O teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. O que é que restabelece a nossa comunhão com Deus? A graça do Senhor, o favor de Deus. Graça quer dizer favor. É um favor não merecido. É um favor que você não merece. Você não fez nada para merecer isso.
Você não é digno, eu não sou digno, ninguém é digno. Os nossos pecados ofendem Deus de tal maneira, nossos erros, nossas falhas. Nenhum de nós somos dignos para receber esse favor, mas Ele faz, por isso que chama-se graça. É um favor que você não merece, que eu não mereço. Não tem meritocracia nenhuma nisso. É dádiva, é presente. Ele, Deus, te ama e quis fazer isso e te dá de graça a sua graça. Você não tem que pagar nada por esta graça. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Por isso que o sacrifício salvífico pelos nossos pecados foi o altar da nossa redenção. Lá na cruz do Calvário, Cristo deu a vida dele por nós. Foi lá que se concretizou o grande projeto de salvação de todos nós. Deus quer ser seu amigo. Eu estou hoje aqui nesse devocional inspirado para te dizer, Deus quer ser seu amigo. Se arrependa dos seus pecados. Deus quer ser seu amigo. Negue-se a si mesmo. Se arrependa daquilo que você fez que não agradou ao Senhor. Busque a Deus porque as mãos deles estão estendidas para você. As mãos do Senhor estão prontas para te ajudar. As mãos do Senhor estão estendidas hoje para dizer, eu tenho salvação para você. Eu tenho perdão para os seus pecados. Eu tenho amizade para lhe dar. Amigo é aquele que convive, é aquele que compartilha, é aquele que investe tempo, é aquele que dá o seu melhor para o outro, é aquele que está pronto para ouvir e está pronto para falar, é aquele que está com o coração aberto para se quebrantar na necessidade do outro, como também está forte para enfrentar as adversidades que forem necessárias. Você está entendendo? Deus quer ser seu amigo. Em Romanos 5,10, foi o texto que eu li. Você já ouviu que Deus nos restaurou, nós temos nossa vida restaurada. Uma amizade, um relacionamento restaurado pela morte salvífica, pela morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus abriu um caminho para você poder ser amigo de novo de Deus. Você pode se tornar um amigo de Deus. Existem várias maneiras de você fazer isso. Eu vou destacar duas apenas. A primeira maneira que você pode conquistar esse momento, esse investimento saudável, é o diálogo constante. Você precisa aprender que se Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por você, como nós estamos dizendo, se há perdão para os teus pecados, como nós estamos dizendo, se a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação para todos nós, se Jesus deu a vida dele para que você pudesse ser de novo amigo dele, amigo de Deus, se tudo isso aconteceu, você precisa, para se tornar um amigo real, de fato, entrar por esse caminho e desenvolver uma atitude de diálogo com Deus. Você precisa aprender a conversar com Deus. E como é que a gente conversa com Deus? A gente ora. A gente dialoga com Deus orando. A gente apresenta a nossa vida ao Senhor em tudo. Não é só na igreja, não. A gente não conversa com Deus só no culto, só no momento que está lá, numa oração introdutória ou numa oração intercessória por alguma causa. Não, claro que não. A gente conversa com Deus conforme diz Tessalonicenses, no seu capítulo 5, ele diz que nós temos que orar sem cessar, porque de fato o tempo todo, se nosso espírito está em comunhão com Deus, nós estamos dialogando com Ele o tempo todo. E é isso que você precisa desenvolver. Uma amizade é desenvolvida pelo diálogo. Tem que conversar, gente. Tem que conversar. Não é só você chegar para Deus como se Deus fosse a emergência 911 e uma lista de pedidos. Chegando para Deus, ó, Deus resolve isso, Deus faz isso, Deus não sei o quê. E o tempo que você para conversar com Ele. Você para meditar, você para refletir, você para conversar sobre o que está acontecendo com você. Você faz a sua catarse, o seu desabafo com Ele. Você diz o que está acontecendo. E você pode dizer assim, mas pastor, Deus sabe o que está acontecendo comigo. Ele não precisa que eu diga. É fato que Deus sabe o que está acontecendo com você. Mas também é fato que Ele aprecia. Quando você fala com Ele, você está demonstrando que tem confiança nele. E é essa atitude que Ele aprecia. Ele aprecia aquele que se aproxima dele e que confia nele. E, portanto, se sua atitude é de confiança, você pode falar com Ele na oração, em casa, no trabalho, na rua, aonde você estiver, no trânsito, aonde você estiver, você pode conversar com Ele. Torne-se amigo de Deus. A ligação
foi restabelecida. Jesus restabeleceu a conexão perdida. O perdão dos seus pecados foi oferecido pela graça redentora e o sacrifício salvífico de Cristo Jesus por você. E uma coisa está ligada à outra. Então, começa a investir tempo nesse diálogo com Deus. Investe nessa amizade. Investe nessa proximidade. Davi não perdeu nada em ser amigo de Deus. Abraão não perdeu nada em ser amigo de Deus. Pelo contrário, todos eles ganharam sabedoria, ganharam direcionamento, ganharam percepção e entendimento. Ganharam tantas coisas boas. Quanto tempo você ora por dia? Que tipo de oração você faz? Você faz aquela oração corrida? Você investe uns 15, 20 minutos para passar a meditar diante do Senhor através da oração? Você abre o seu coração quando ora? Você diz com suas palavras o que está acontecendo, né? Às vezes a gente, na intimidade com Deus, a gente quer reproduzir, às vezes, aquelas orações formais que são feitas em reuniões, né? Ó Deus Altíssimo, Senhor, e não sei o quê. E quando, na verdade, muitas das vezes, você na sua intimidade tem liberdade também de se dirigir a Deus. Oh meu Deus, oh meu Pai, oh meu amigo. Você tem essa liberdade também de se dirigir a Deus com sua intimidade com Ele. Por isso eu pergunto, que tipo de oração você está fazendo? Como você está conversando com Deus? Pense sobre isso. É a primeira dica para você investir na amizade. Tem que conversar. É conversando que se entende. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos dos nossos problemas se resolvem conversando. Quando a gente não conversa, a gente piora muitas das nossas realidades. Já pensou sobre isso? Quantas das situações pioram só porque a gente não bateu um papo? E olha, quando a gente passa a dialogar, trocar uma ideia, começa a conversar, começa a vir um entendimento, uma saída, uma percepção, começa a vir um vetor que vai te mostrar para onde você tem que canalizar sua força, vai te trazer o entendimento que você precisa. Por isso eu vou insistir, invista no diálogo. Deus, no cair da tarde, todo dia visitava Adão e conversava, dialogava, comungava. É esse espírito de amizade que você tem que desenvolver com Deus, tá bom? Faz sentido isso para você? Pensa sobre isso. Segunda coisa, meditação contínua. A meditação na palavra do Senhor, no que Ele falou, no que Ele disse, é outra maneira de você fortalecer sua amizade com Deus. Levar em consideração o que Ele está falando através da meditação. Refletir, ruminar. Sabe, o boi, a vaca, o carneiro, eles são ruminantes. Por que eles são ruminantes? Porque eles colocam a comida para dentro e depois aquela comida vem para volta para um outro estômago, para um outro processo de trituração, para ser absorvido com mais propriedade aquele alimento. Medite nas palavras do Senhor. Medite na palavra de Deus. Isso vai te aprofundar na relação com Ele, porque vai ficar claro que você leva em consideração as palavras dele para a sua vida, tá bom? Eu vou deixar essas duas dicas hoje. Vamos fazer o resumão? Resumão de hoje, você se tornando amigo de Deus. Primeiro tema para você refletir é que Deus quer ser seu melhor amigo. Guarda isso. Deus tem interesse nessa comunhão com você. Deus tem interesse, pode ter certeza disso. Não é à toa que Ele enviou seu Filho Jesus. Não foi por nada, não. Foi por uma causa nobre. E a causa era a reconstrução dessa amizade que foi quebrada lá no Jardim do Éden por causa do pecado. É por isso que Ele mandou Jesus, para nos perdoar dos pecados, nos salvar da condenação eterna e restaurar a nossa vida. Dessa forma, a tua amizade com Ele é restaurada igualmente. Olha um versículo para você pensar. Salmos, capítulo de número 25, versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Olha que versículo bonito, não? E forte, né? O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Assim diz a palavra do Senhor. Uma pergunta para você meditar. Vamos pensar? Uma perguntazinha para você meditar. O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? O que é que eu posso fazer, hein? Ai, ai, ai.
Será que eu tenho que esperar o horário do círculo de oração para poder falar com Deus? Será que eu tenho que esperar o horário do culto para poder falar com Deus? Será que eu tenho que esperar o horário da consagração, do culto matutino para poder falar com Deus? Claro que não. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, você tem livre acesso a todo momento. Pensa sobre isso. Para pensar sobre isso. Investe na igreja também, vai buscar a Deus no ciclo de oração também, no culto também, no culto matutino também, na consagração também, claro, também. Mas lembre-se, não só nesses ambientes, nesses lugares, nessas reuniões, mas em todo tempo você pode conversar com Deus. Invista nessa amizade, em nome de Jesus. Eu vou agora orar com você. Eu vou orar contigo. Deus amado, nesse momento eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos e a minha vida. E nos ajuda, Senhor, a investir esse tempo de qualidade, Senhor, contigo, através da oração, através da meditação, através desse diálogo profundo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Gente, estou indo embora. Um abração. Até amanhã, se Deus quiser. Até o nosso próximo encontro. Eu te aguardo. Vamos seguindo. Pai do Senhor. Tchau, tchau.